Então a EDP decidiu sair da nossa bolsa de valores e agora você está com as suas ações da empresa na mão e você está se perguntando o que você deve fazer. Se você deve vender as suas ações agora a preço de mercado, se você deve esperar a OPA sair, ser finalizada ou se tem uma terceira opção. Se você quiser saber a nossa visão, fica aí que é logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, analista de ações e estoques aqui da equipe do GA, e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o fato relevante divulgado ontem pela EDP do Brasil, código ENBR3, onde ela comunicou ao mercado que tem a intenção de fechar o capital da empresa e tirar a empresa da bolsa de valores, comprando ali todas as ações que estão em circulação pelo preço de R$ 24. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Se você quiser saber todas as nossas recomendações, inclusive qual é a nossa visão em relação a Energias do Brasil, é só você se tornar um assinante GA Pro nesse QR Code que eu estou deixando aqui do lado. Agora sim, vamos comentar um pouco mais sobre esse fato relevante. Então, pessoal, peguei o fato relevante divulgado pela EDP do Brasil na data de ontem, dia 2 de março, onde ela comenta a respeito de uma oferta pública de aquisição de ações, que é a nossa famosa OPA, né? A gente tem o IPO, que é quando a empresa entra na bolsa, e a OPA, que é um documento que oficializa o início ali de operação para a empresa sair da bolsa, tá? E a gente tem nesse fato relevante aqui a informação de que a empresa está disposta aqui, chegou num preço justo pela ação de R$ 24, tá? Se a gente olhar aqui as cotações da NBR, tá? Ela sempre tem caminhado ali nos últimos anos, nos últimos meses pelo menos, próximos de R$ 22, né? E a gente vê aqui que um dos maiores preços que ela já chegou a bater, máxima histórica aí, foi justamente R$ 24. Então, quem optar por participar da OPA, se ela for aprovada dessa forma, como ela está, como ela foi comunicada na data de ontem, deve vender aqui as ações da NBR nos melhores preços históricos que já foram negociados em bolsa. E muitos investidores ficaram na dúvida do que fazer com as ações da empresa, né? Se deve vender agora, se espera a OPA acontecer. E aqui na minha visão, eu acho que existem dois grupos de investidores, tá? O primeiro grupo é aquele investidor que leu o fato relevante ontem, né, viu todas as notícias e as movimentações no mercado e não gostou do que viu, né? Entendeu que essa movimentação por parte dos controladores da EDP é muito negativa do ponto de vista de governança, né? Que é uma quebra de sinergia aí entre o investidor minoritário e o investidor majoritário. Afinal de contas, a empresa está informando para o mercado que não quer mais ter sócios minoritários, que quer fechar o capital da empresa. Então, se você está neste primeiro grupo de investidores, que são investidores que não gostaram disso, né, do ponto de vista de governança, que acham que é inaceitável, a sua resposta é muito simples. Você tem que desfazer a sua sociedade com a empresa. Não faz sentido mais você ser sócio dessa empresa, tá? Você provavelmente está buscando uma confirmação, né, ouvindo opiniões de outras pessoas que você gosta e acompanha, mas se você, como sócio, não gostou do que a empresa fez, você acha que foi um movimento incorreto, a decisão é muito simples, é vender a empresa e realocar o capital em outra oportunidade que você ache mais interessante. E aqui eu sei que muitos investidores vão acabar julgando esse primeiro grupo de investidores, porque você estaria vendendo as suas ações abaixo do preço possível da OPA, tá? Então, se você vendesse a mercado hoje, estaria vendendo aqui a próximo de R$ 22 e a OPA estaria saindo ali próxima de R$ 24. Então você estaria, entre aspas, perdendo dinheiro. Então muitos investidores acreditam que inclusive a Energia do Brasil vale até mais do que R$ 24, então seria uma decisão incorreta da sua parte. Mas na minha visão, né, pensando como investidor de longo prazo, a gente tem que se associar a empresas e governanças das quais compactuem ali com o que a gente tem de visão de mundo, de morais, de valores. E se você não tem isso alinhado, você uma hora ou outra vai acabar se decepcionando, tá? Então, na minha visão, você não é obrigado a ter empresa nenhuma. Se você não gosta nem um pouco do que foi feito ontem pela EDP, tem literalmente 10 mil empresas para vocês investirem. Vocês não são obrigados a ter a Energias do Brasil, né? Então muita gente, por exemplo, não investe no setor de armamento porque é contra a filosofia de vida da pessoa, ou não investe, por exemplo, na Vale devido aos acidentes de Brumadinho e tantos outros, né, por uma questão moral. Você não é obrigado a ter a Vale, você não é obrigado a ter a Ambev, porque a Ambev vende bebida alcoólica, por exemplo. Se não compactua ali com a sua visão de vida, com o que você acredita, com o que você tem de valores, né, se a empresa tomou uma atitude que você acha que do ponto de vista de sociedade não é compatível também com o que você acredita, você não é obrigado a ter empresa. Tem literalmente aí centenas de milhares de empresas para você colocar o seu dinheiro. Então, se você está nesse grupo, a decisão é mais fácil, é só vender a empresa e partir para outra. Agora tem um outro grupo de investidores que entendem essa situação da EDP como normal, né? OPAs, IPOs, follow-ons, movimentos societários acontecem o tempo todo no mercado e não necessariamente é uma quebra de confiança entre a gestão e o minoritário. Né, a gestão da EDP, né, os controladores da EDP estão entendendo que existem outras oportunidades e estão querendo fechar o capital da empresa. Né? Isso é um movimento
super normal de acontecer na minha visão, né? Não é positivo, né? Realmente é um movimento negativo, mas será que faz sentido vender as ações da empresa? É isso que a gente vai discutir agora, tá? Primeiro, você decidiu então que não vai vender as ações da empresa nesse momento, que a Energias do Brasil vale pelo menos R$ 24 ou mais do que R$ 24, né? Você acredita que o preço não foi justo, ou então você gosta da empresa e quer continuar sócio dela por longo prazo, então você acredita que não deve ser aprovado essa OPA. O que pode acontecer? Bom, quando a OPA ela é anunciada no mercado, ela é comunicada no mercado, demora um tempo até isso ser validado e ser aprovado. Ela precisa ser aprovado pela maioria dos investidores que possuem as ações em circulação da empresa. Então, não é um movimento tão simples de acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui o exemplo da Lynx, tá? Que aconteceu lá em 2020. Então, no dia 11 de agosto de 2020, foi anunciado ali que a Stone tinha intenção de comprar a Lynx por cerca de 6 bilhões de reais, e mais ou menos um mês e meio depois aqui, os acionistas da Lynx aprovaram a proposta da Stone. Inclusive, né, ela teve um incremento, né, ela teve que pagar um pouquinho a mais ali, porque não foi aceito o primeiro valor que foi pago, tá? Os acionistas quiseram um valor maior, enfim, teve até um rolo de governança nessa época, é uma história para outro vídeo, tá? Mas enfim, é só para vocês pegarem aqui o prazo. Então, um mês e meio, 2 meses depois, a Assembleia foi convocada e ela foi votada e aprovaram, tá? Então, é um prazo realista para a gente ter em mente. Se você decidir não vender as suas ações da Energias do Brasil agora, o que pode acontecer é que você perca esse tempo desses 2 meses até que isso seja definido, e lá daqui 2 meses, 1 mês e meio, 3 meses, seja aprovado em assembleia pela maioria dos acionistas que tem free float o preço de R$ 24. E aí não tem o que fazer, tá? Na nossa visão, se isso acontecer, você tem que vender a mercado mesmo no mesmo dia que for aprovado pelos acionistas, porque se você ficar esperando até realmente a OPA acontecer, porque depois que ela é aprovada, demora meses até efetivamente acontecer, aí você vai ficar com dinheiro parado, né? As cotações da empresa vão ficar muito próximas dos R$ 24, né? Você poderia deixar o dinheiro numa outra oportunidade que poderia render mais, ou numa própria renda fixa, e você já sabe que aquela ação vai sair da bolsa mesmo, então não tem por que você continuar com as ações da empresa, correndo esse risco aí da volatilidade no mercado de ações sem necessidade. Além do fato de que se você ficar esperando até o dia da OPA, você vai ter que participar da OPA, que é um processo um pouco mais burocrático, né? Tem que entrar em contato com a corretora, informar que você quer participar, esperar receber, que não é no mesmo dia que a OPA é efetivada. Então só tem desvantagem para o investidor pequeno, pelo menos, investidor de varejo. Então, se for aprovada aos R$ 24, no mesmo dia você vai lá e vende a mercado no preço que tiver, tá? Então, o seu risco é chegar lá e ter uma volatilidade no meio do caminho e ser aprovado aos R$ 24, as ações vão ficar nesse patamar, 22, 23, até o dia da negociação, até o dia da aprovação, e aí você vai lá e vende. Mas existe também, pessoal, uma terceira possibilidade que poucos estão falando, que é justamente dessa OPA não ir para frente, dela ser recusada, né, pelos acionistas ali, pelo menos pela maioria que tem os 43% de free float que hoje a NBR tem no mercado, tá? Isso já aconteceu antes, inclusive até recentemente. Eu trouxe aqui a notícia para vocês verem que lá em agosto de 2017 a Unipar, né, tinha tentado fazer uma OPA lá em 2017, mas não chegou a um acordo com os acionistas, enfim, e decidiu lá, né, em agosto de 2017 pela suspensão do processo de OPA. Então, pode acontecer dessa OPA ser suspensa, tá? Se acontecer de a OPA ser suspensa da ENBR, né, não chegarem a um acordo, os acionistas não quiserem que isso vá para frente, qual é o seu risco de manter as ações hoje? Um dos seus principais riscos é que o mercado ele corrigiu o preço da ação para chegar mais próximo ao preço da OPA. Então, se a OPA não for para frente, se os controladores não quiserem mais fechar o capital da NBR, teoricamente é para o preço voltar ao preço anterior. Então você teria uma queda aí de, sei lá, 15%, de 20% nas cotações com base na data de hoje, né? Mas ao meu ver, se você quer continuar a ser sócio da NBR, se você queria continuar a ser sócio da NBR a R$ 20, ela vai voltar para R$ 20 e você vai continuar sendo sócio dela porque você acredita nela para longo prazo, tá? Então, essa queda não deveria te afastar das ações da empresa, na minha visão, tá? Você voltaria para o patamar anterior, eles vão fingir que isso nunca aconteceu e bola para frente. Mas eu vi alguns comentários aí nas redes de alguns investidores que acreditam que se for recusada essa OPA, a empresa vai mudar a política de dividendos, a empresa não mais vai gerar tanto valor quanto ela vinha gerando nos últimos anos, de que a NBR vai piorar, de que os controladores vão tentar se vingar ali dos acionistas minoritários. Eu não tenho essa visão muito radical, tá, pessoal? Inclusive, se vocês pegarem o próprio caso da Unipar, depois que
que houve o cancelamento aqui da oferta de OPA, que ela foi revogada, né, que ela foi suspendida, se vocês pegarem desde essa data aqui e pegarem aqui, eu peguei a Unip 6, né, para a gente ter um parâmetro, desde aquela data as cotações da empresa subiram aqui 1.500%, né? Então, quem simplesmente vendeu as ações só porque a Unipar anunciou para o mercado que tinha a intenção de fazer uma OPA, quem vendeu perdeu uma valorização de 1.500%. Eu não estou falando que isso vai acontecer com a NBR, eu não estou falando que isso vai acontecer, tá, pessoal? Eu só estou falando para vocês que o anúncio de OPA é um processo normal do mercado e ele pode acontecer. Não, se for recusado, se os controladores não conseguirem a maioria, se os acionistas minoritários não aceitarem a oferta, bola para frente, os controladores vão continuar gerindo a empresa em busca de gerar o maior valor possível. Afinal de contas, eles são os maiores interessados, que eles têm a maior parte do capital da empresa, para gerar o máximo de dividendos, para gerar o máximo de lucro, para eles receberem lá na controladora, né? Se eu não me engano, Portugal, né? Então, na minha visão, não tem por que você ter essa visão de que a empresa, só pelo anúncio de que ela quer fazer a OPA, ela vai piorar após disso, tá? Se isso não for para frente. Então, queria pontuar essa terceira possibilidade, porque eu não vi muita gente falando disso. Agora, para finalizar, eu recebi uma pergunta muito boa aqui no meu Instagram de um seguidor, e ele perguntou basicamente o quanto de free float é um free float aceitável para se investir numa empresa, tá? Se a gente olhar aqui no caso da NBR, tá? Eu entrei aqui no site da B3, a gente vê aqui a NBR, a listagem dela aqui na B3, a gente vê que das ações que ela tem em circulação é cerca de 43% do total aí que ela tem de ações. Então, era um free float, né? Um total de ações em circulação bem alto até, né? A gente vê que o novo mercado ele exige no mínimo 25% e a empresa tinha mais de 40%, né? Então era um free float alto, considerado bom pela maioria dos investidores, e mesmo assim veio um anúncio de possível compra. Então, na pergunta, né, ele fala assim, quanto que é um free float bom para a gente não ter risco. E a verdade é que não existe uma proteção de risco total quando você investe em ações, tá, pessoal? Então, você tem ações que têm um free float um pouco mais baixo e são muito boas, vão gerar muito valor, tem uma ótima governança. Tem ações que têm um free float muito alto, são corporations aí e estão no novo mercado e tem uma governança péssima que destrói valor por longo prazo, que toma atitudes ali que é ruim para os investidores minoritários ali listados, que estão impostos das ações. Então, não é necessariamente o free float que vai definir se a empresa é boa, se a governança é boa ou não, se a empresa é segura ou não, né? A gente viu aí que um free float teoricamente bem alto aí da NBR, e mesmo assim pode vir uma oferta de aquisição com free float de 42%. Então, quando o assunto é free float, não tem muito uma regra estabelecida, né? Eu sei que os investidores eles gostam de regra, né? Tal free float é bom, tal segmento de listagem é bom, tanto de ROI é bom. Eu sei que a gente sempre gosta de umas regras assim, mas é o tipo de coisa que a gente tem que analisar de forma mais subjetiva, né? Juntar isso com outras coisas, junto com outras atitudes de governança, para a gente definir se é aceitável ou não investir na empresa. Então, o que você tem que fazer é olhar uma empresa, analisar uma empresa, pensar nos fundamentos dela, saber se é uma boa empresa, e aí você vai pesando os riscos dela, né? Então você tem várias vantagens, né? A empresa está crescendo, a empresa paga dividendos, a empresa é rentável, a empresa tem uma ótima gestão, e aqui você vai pesando os riscos dela, né? A empresa não tem tag along de 100%, a empresa não está no novo mercado, o free float é um pouquinho baixo, é 10%, é 15%. E aí você pesa isso também no seu portfólio. Se a empresa tem um pouquinho mais de risco, você reduz a exposição máxima dela no seu portfólio, né? Em vez de você ter 10%, você tem 5%. Em vez de você ter 7%, você vai ter 3%. E assim você consegue reduzir a sua exposição a uma empresa que tem ali dados um pouquinho mais arriscados. Mas não tem regra, tá, pessoal? Então, tem empresa do novo mercado que vai ali fazer algo ruim para o minoritário, tem empresa que é do mercado tradicional, tem empresa com free float altíssimo na ON, tem empresa com baixa liquidez, empresa com alta liquidez. Nenhuma delas está ali livre de fazer algo mal aí no sentido de prejudicar o sócio minoritário. Então, pessoal, concluindo aqui, qual que é a nossa visão do caso da NBR? Se você se encontra nesse grupo 1, onde você achou inaceitável o que aconteceu, é simples, é venda imediatamente, era já para você ter vendido ontem, inclusive. E se você está no grupo 2, que você acha que a empresa é uma boa empresa, que ela vale mais do que R$24, que você espera que essa empresa vai continuar crescendo, que você quer continuar sócio dessa empresa, aguarde pelo menos a Assembleia aprovar ou não a OPA, e aí você toma a sua decisão. Se a Assembleia aprovar a OPA, você não tem mais o que fazer, é só vender mesmo. E se ela não aprovar, provavelmente você vai ver uma queda nas ações, mas você já era sócio de longo prazo mesmo, então a queda no curto prazo não deveria te incomodar. Então, se você está seguindo aqui esse canal, é porque você é investidor de longo prazo, não especulador, então essa queda não deveria te incomodar. Bom, pessoal, esse era o recado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like para ajudar a gente a chegar a mais investidores.
Compartilhe esse vídeo também com seu amigo investidor que investe na energia do Brasil para ele ter uma terceira visão do que está acontecendo e tomar uma decisão aí mais segura, mais confiante. Se inscreve no canal para você não perder os nossos próximos conteúdos e até o próximo vídeo.